Sejam muito bem-vindos ao Podify, mais uma vez, um novo episódio, tratando de temas bem estratégicos. Podcast feito de empresário para empresário. E hoje vamos discutir com uma empresária do segmento de energia. Imagina quantos desafios, quantos movimentos de energia solar. Então é algo que vem pegando muito peso no mercado brasileiro, fora do Brasil, saindo do nosso quintal. Imagina, já está mais avançado que aqui. E ela que participou de vários movimentos, não só de crescimento nesse negócio, uma protagonista nesse negócio, mas também que passou por relações de M&As, de vendas do negócio. Então os desafios ali ela consegue nos abrir e entregar para você muito detalhe. Seja bem-vindo, e aqui conosco está seja bem-vindo, e aqui está conosco a Liciane Ribeiro. Conosco também está minha esposa, como vocês já sabem, que é uma protagonista, meu braço direito, Juliane, está aqui para conseguir extrair o máximo de perguntas. Liciane, para nós começarmos esse podcast, geralmente a gente pergunta para a pessoa explicar um pouquinho do seu roteiro, da sua história, para mostrar o seu protagonismo, né? Para que quando você der uma dica, uma recomendação, saiba que, olha, a Liciane, ela saiu desse cenário e chegou nesse movimento porque teve essa inteligência. Então conta para nós, como é que você entrou no ramo solar, como é que você atingiu esses resultados que tem hoje? Conta um pouquinho da Ribeiro Solar para nós também. Com certeza. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite, a você, Imagina. a Juliane, muito obrigada. Acho um desafio gigantesco, né, a gente falar um podcast, resumir a vida em 1 hora, né, que graças a Deus a gente tem bastante coisa para contar. Mas eu sou arquiteta de formação, me formei aqui na PUC em 2004 e tive meu escritório de arquitetura por 12 anos. Nesse período, trabalhei com todo tipo de obra, né, residencial, comercial, tinha um braço muito forte em restaurantes e eu sempre me meti a executar. A minha família é de empresários, a Ribeiro, né, tem 50 anos hoje e é a empresa dos meus pais. Então eu nasci trabalhando, né? Acho que somos de uma geração em que era secretária, pagava duplicata no banco, então saía lá do Xaxim, quem é aqui de Curitiba, e vinha até o centro para pagar uma duplicata, e o pagamento era um suco, né? Um suco e um pastel. Era isso que ganhava e estava bom. Então, nessa trajetória na arquitetura, eu me vi aprendendo a gerenciar pessoas. Dentro da empresa, passei por todos os tipos de cenários, né? E daí, para conseguir trabalhar única, exclusivamente com arquitetura, isso demorou alguns bons anos, porque na estrutura familiar, todos devem saber, meu pai era administrador de Simples, então eu fui emancipada já aos 16 anos para ter uma empresa no meu nome, e quando eu fiz 18, que consegui a minha carteira definitiva aos 19, eu comecei a viajar para Blumenau fazer a gestão dessa empresa. Então, eu tive escritório de arquitetura, mas também trabalhava no financeiro administrativo da empresa de Blumenau. E essa base me moldou para quando eu tive minhas filhas, eu refiz um movimento na família e voltei para ajudar meus pais na distribuição de material elétrico industrial na Ribeiro, né? E daí lá, um desafio gigantesco, um monte de empresa simples, um monte de desconexão, um monte de coisa que não fazia sentido, uma administração muito, tô indo para a rua vender, mas vamos parar pouco para olhar para dentro. E tive que reinventar a empresa junto com a minha irmã, né, na Copa do Mundo de 2014, que o faturamento veio a 30%. E nós tínhamos um quadro de funcionários gigantesco, pessoas com 20, 30 anos de casa. E lá eu comecei, falei, bom, o que uma arquiteta faz aqui, né, no material elétrico industrial? Já tinha encarado umas batalhas antes de contabilidade, de ERP, essas coisas, mas aí fui, de fato, ao mercado buscar faturamento e trouxe o LED. Então, o LED industrial à época, e o LED me abriu a porta do solar. Então, eu montei a Ribeiro Solar dentro da Ribeiro em 2015, então comemoramos ano passado 10 anos de mercado, e desde sempre assumindo responsabilidades. Então, em 2017, eu virei a ABGD, que era a Associação Brasileira de Energia Solar, para poder falar aqui com o governo do estado, mudança da legislação, e a gente conseguiu a isenção do ICMS aqui no Paraná em 2018. Então, estava 2 anos ali trabalhando, em que você pagava também o ICMS da energia solar. E em 2020, eu assumi daí o cargo na Absolar, no qual eu sou até hoje coordenadora da Absolar. Então,
além de arquiteta, vendedora de energia solar, sou mãe de 2 princesas maravilhosas e assumi esse desafio lá dentro. E graças a Deus fizemos dar certo, fizemos acontecer. E muito lá no começo, quando teve que mudar para lucro real, fazer toda a estruturação do grupo, deixa de ser simples, unifica, muda RP, eu falei, isso aqui é um mercado de muito capital. É muito dinheiro, né? A gente faturando, dobrando de faturamento sempre, muito dinheiro, muito dinheiro. Eu preciso projetar isso para que, quando for o momento certo, se eu tiver uma oportunidade de venda, eu esteja pronta para vender. Então, eu comecei lá dentro da companhia fazendo as mudanças estruturais, que eram esses balanços, DREs, contabilidade muito bem acurada para que qualquer minuto alguém apertasse um enter e o relatório saísse e não tivesse divergência entre operação, inventário e nota fiscal e tudo mais, recebimentos. Então, a gente começou esse trabalho já lá em 17, que eu falei, não, acho que precisa ser muito bem estruturado isso para poder virar essa chave. Então, nesse histórico, graças a Deus, deu certo, né? Vendemos a companhia em 2023 para a Baiva, processo de M&A de 2 anos, com muitas due diligências, com muito investimento. E agora também mais uma super reviravolta, né? A Baiva, depois de 2 anos no Brasil, resolveu encerrar as atividades de toda a América Latina e da Ásia Pacífico, ficou só com as unidades de Europa e Estados Unidos. Então, eu fui comprada por uma empresa alemã respondendo para os americanos, que era outra coisa muito desconexa, né? A forma de trabalhar de um e de outro. E em outubro último, agora de 25, a empresa voltou a ser minha, Ribeiro Solar. E eu aceitei um desafio comercial que a Canadian Solar me chamou para assumir a diretoria comercial. E então, assim, eu passo por uma terceira fase, que é baixar a Ribeiro e juntar meu time comercial lá e operar daí pela Canadian. Então, dentro de um ciclo completo, como empresário, eu estou em mais uma reinvenção e eu acho que é isso o grande desafio da nossa vida como empresário, que momento vai, que momento volta, estou ganhando menos que meus funcionários, o que eu faço? Estou pagando, tendo que liquidar bens próprios para injetar na companhia, isso faz sentido, isso não faz. Então, passei por muitas fases ali como coadjuvante, algumas como protagonista, mas, com certeza, esse exemplo do meu pai, da minha mãe, trabalhando todo dia, acordando cedo, batalhando. Eu acho que tem uma base e Deus dá uma direcionada, né, para que a gente tome algumas decisões acertadas, porque 99% é suor, mas 1% tem que ser sorte, né? Não dá para só achar que a gente acerta tudo. Então, graças ao bom Deus, eu fui muito bem abençoada nas minhas escolhas e acho que fiz escolhas acertadas para os meus funcionários, para a companhia e para a minha família. Muito bem, primeiramente, Liciane, eu quero te parabenizar. Você tem uma história que poucos protagonistas nesse mundo conseguem. Você saiu de uma empresa familiar, pelo que eu entendi, uma empresa que era um monte de Simples Nacional, não por uma questão de intenção, mas de uma relação indireta, familiar, e reorganizou tudo isso, mudou o negócio, mudou o caminho, e mesmo assim conseguiu ter uma relação de avanço, fez um M&A, uma empresa alemã, que imagina, já é internacional o negócio, né? E nesse M&A, com todas essas relações, claro que teve suas dificuldades, questões de mercado, Brasil, e hoje está fazendo uma fusão com outra empresa, né? Está fazendo todas essas conexões. Então, eu imagino que esse podcast vai ser algo bem estratégico, né? Conta para nós, Liciane, a questão do fluxo, como é que funciona? Claro que eu sei que você passou por outros negócios, né? Nesses outros negócios, até vamos voltar um pouquinho nele, melhor, né? Nesses outros negócios que era da família e não era um negócio solar, pelo que eu entendi. Exato. Era um outro tipo de negócio. Como é que foi essa transição? Como é que despertou para você, no meio do caminho, em uma compra de um produto, de determinados itens, que você falou, olha, aqui tem um mercado. Como é que foi isso com a família, com o pai que estava junto com você? Isso é sempre uma luta, né? Quem tem empresa familiar sabe que trabalhar com pai, mãe e irmãs não é a melhor solução, né? De fato, vai ser desgastante o almoço de domingo, não vai ser simples. A gente estava num cenário econômico que exigiu uma mudança de chave.
né? Então, aquilo que eles faziam e que era a base, que é o material elétrico industrial, no qual estão lá até hoje, ele estava limitado a um faturamento que não ia dar para continuar a família inteira dependendo somente daquilo. Então, quando em 2012 eu voltei, que a Olivia tinha nascido, minha filha mais velha, eu fui exatamente nesse estruturar, assim, olhar balancete, por que está assim a contabilidade, por que o sistema é esse, nós temos que mudar, os processos ainda estão muito manuais, porque também eu estava vindo fora de você tem que vender, você tem que entregar, então na época houve a ST, Substituição Tributária. Quem passou pela ST lembra que era uma loucura, porque não tinha regra nenhuma, se fazia uma conta na calculadora, põe o valor na guia e pagava. Daí quem é certo, quer fazer a coisa certa, não sabia fazer. E isso ali me despertou, falei, gente, o sistema não está pronto, a contabilidade não está pronta, né? Tudo precisa acontecer. E meu pai e minha mãe estão correndo aqui, pegando pedido, trabalhando, e o time aqui também está focado nisso. Então, eu acertei esses times, sabe? De chegar no negócio e poder olhar com outro foco. E daí, quando teve a Copa do Mundo para o industrial, que era o nosso segmento, simplesmente parou, assim. O faturamento veio demais. Então, a gente precisava se reinventar. E não era só se reinventar, vamos cortar custo, vamos demitir pessoas. É o que a gente faz a futuro, né? Então, busca advogado, fala em sucessão patrimonial. Tá, e aí? Ainda assim não vai dar para bancar todo mundo que está aqui, e o que foi conquistado não é suficiente para todo mundo ir para casa e ficar dormindo o resto da vida. Então, assim, não é que vamos vender tudo e investir, não é o cenário. E naquela época o juros estava mais baixo, daí foi aquela crescida que foi depois que a Dilma assumiu, né? Então, assim, nem existia uma rentabilidade tão boa se você tivesse de aplicação financeira. E daí entra um pouco essa questão da sorte, porque arquiteto, ele vem do mundo de luxo, que é muito gostoso, né? Então, você está na obra de manhã e de noite você está no evento, vendo um sofá numa loja de alto luxo, ganhando o seu bolinho, com o seu chazinho lindo. Mas no dia inteiro você estava lá comendo, né, batalhando pela obra, para que a coisa funcione e a gente faça as entregas. E daí eu vim para o mercado de material elétrico. Então eu chegava no industrial de salto, e o cara falou assim, você está aqui na indústria, né? Pode pôr a bota, pode pôr a calça, achando que eu ia recuar. Não dava outra. Eu ia na entrada lá com o pessoal da limpeza, falava, a senhora tem uma calça para me emprestar? Colocava a calça, colocava a botina e saía e transitava muito bem em função da arquitetura, que depois eu descobri que eu era uma excelente vendedora e não sabia. A gente, como arquiteto, não sabe que a gente é vendedor. Isso é absurdo, porque você vende tudo para todo mundo. Como é que você não é o principal vendedor? Né? Então, eu descobri que eu era uma boa vendedora nesse trâmite e descobri que o mercado do meu pai ia ser muito difícil de eu conseguir ter o sucesso que eu tinha na arquitetura, financeiro, inclusive. Então, eu falei assim, eu preciso, dentro do segmento dele, achar uma solução para mim. Porque eu ser comercial para vender o mesmo que ele vende não faz sentido, né? Então, fui dando suporte, daí ele tinha um braço de eficiência energética, que me agradava muito. Existe um segmento para quem é empresário chamado PE, Projeto de Eficiência Energética. Então, você protocola a sua demanda energética na Copel e ganha um recurso a fundo perdido e paga uma parte do financiamento. Então, para a escola, para a universidade, para o hospital, você pode trocar toda a parte de iluminação, solar, tudo com esse recurso, que é os 4% que as pessoas pagam na conta de luz. Então, a gente tem um recurso que vai uma parte para a iluminação pública, uma parte que vai para esses projetos de eficiência energética. Então, isso me abriu essa porta, eu trouxe esse produto que era o LED, e daí ele foi me abrindo esse novo mercado que não era meu. E a grande conexão com o solar era que a principal marca de inversor à época era a ABB. Só que meu pai não podia vender. E daí começou o desafio. Como é que eu consigo trazer o solar para dentro da Ribeiro, que é um distribuidor ABB? E daí foi um ano batalhando, viajando para São Paulo, dizendo eu consigo, eu posso. E daí, de novo, arquiteta, mulher, dentro de um segmento extremamente fechado, machista, industrial, porque quantas mulheres tem numa sala de engenharia elétrica nos anos 2005, 2007, 2010? Pouquíssimas, né? Então, tinha muito esse assim, não vou abrir mão de um cara que vende horrores para abrir para essa menina que vai me dar trabalho. E daí, na época, eles abriram, depois de muita relutância, tipo, vamos
ver se ela desiste, e eu consegui trazer os produtos em 2016. Então, uma batalha de que a minha mãe topou financeiramente, meu pai disse que era loucura, porque eu tinha feito LED e não tinha sido um sucesso, então eu já tinha tido uma derrota dentro da companhia, que eu já tinha apostado num produto que não virou, e apostar num produto que não vira é um ano e meio de trabalho, porque até você entender do business, até você montar uma estrutura, até tinha que fazer projeto. Então, assim, tudo que não tinha na empresa. A empresa era venda produto, comprou, vendeu, vendeu. Então, isso foi um desafio. E daí, quando começou no solar, outros desafios muitos, que era a questão tributária, lucro real, compensação de imposto, um produto muito maior. Uma caixa de fotovoltaico o pallet tem 2,20 metros por 1,30, por 1,15. Então, não vai no caminhão normal, não vai na transportadora normal. Não cabia, entrava e saía da onde a gente estava. Então, precisava de um barracão para a minha operação. E assim eu fui, dando meus jeitinhos e conseguindo, por uns 2, 3 anos, a gente conseguiu ficar ali na mesma estrutura. E depois eu tive que... Daí já estava com um volume muito maior. Mas aí também, automaticamente, o faturamento começou a rampar uma velocidade que o industrial não ramparia. E a gente conseguiu chegar em números muito substanciais, que daí foi outro choque, né? E agora, o que eu faço? Esses números estão crescendo absurdamente, muito capital, como que eu faço para conseguir avançar? E, nesse momento, começou a bater na porta, porque eu quero comprar a tua empresa, porque você se destaca, porque você vende produto de qualidade. E eu falei, opa, se querem comprar minha empresa, eu tenho que estar pronto para. Foi uma pequena diligenciazinha que me fez um monte de questão. E eu falei, eu não sei responder nada disso. Então, chamei um consultor, fizemos essa gestão de troca de RP, arrumamos, projetamos. E daí, quando em 21 eu tive a segunda oportunidade, daí eu já tinha 2 anos de contabilidade num RP com reputação. Então, essa transparência dos dados, eu acho que é o ponto crucial. E é engraçado que você fala assim, no meu mercado, eu sou de TI, eu tenho uma startup aqui de TI, não tem isso. Gente, qualquer mercado, de qualquer coisa, se você tiver as coisas organizadinhas, que você fale, repita e volte com a informação de forma regular, para um grande grupo tem muita diferença. Sim. Porque o grande receio eu estou comprando alguma coisa que é fraudulenta, eu estou pondo o nome da minha companhia em risco, pelo menos, né, eu, na grande sorte de ser escolhida por um grupo de fato internacional e de fora. Né? Talvez para um processo brasileiro seja até um pouco mais simples, mas para um grupo de fora, um monte de funcionário registrado no Brasil, né, eles morrem do medo do risco trabalhista, morrem do medo do tributário. Então, eu acho que se tem uma coisa que fato foi acertado para eu conseguir, foi ter investido num RP caro. Foi ter gastado para fazer essa consultoria, foi ter entrado nesse contexto. E que, mais uma vez, a companhia não queria fazer. Por que nós vamos investir nisso? Funcionou assim a vida inteira. Então, assim, você tem que ir ganhando muitas batalhas nessa resiliência de trabalhar com a família, porque funcionou há 50 anos porque você está vindo me incomodar. Né? É a resposta padrão de quem tem pai na empresa, gente. Essa não vai ter como convencer. Porque eu falei, não. Né? Então, isso foi muito bacana e muito desafiador e foi muito gostoso durante o processo, o meu desenvolvimento pessoal nisso tudo. Né? Liciane, como que é para você liderar uma empresa desse porte que você construiu do zero, né? Embora já tivesse um negócio familiar e tudo, acredito que até as suas raízes tenham contribuído para isso. Mas como é para você liderar como mulher, né? Estar nessa cadeira, nessa posição? Sempre que tem uma mulher aqui, eu gosto de perguntar isso, para ver as mais diversas visões, né? E é um prisma de vários lados. E eu queria entender se isso daí tem assim, para você algum sentido, alguma dificuldade? Você acha que tem diferença, que não tem diferença? Qual que é a tua percepção disso? O friozinho na barriga. As primeiras reuniões que eu fui fazer com donos de companhia que queriam ver o solar e tal, por muitas vezes eu tive que me impor tecnicamente para o cara poder me respeitar. Então, no mercado masculino de engenharia, você ter uma base técnica e entender
com bastante propriedade, estudar muito o produto, estar sim 2, 3 passos à frente do seu concorrente masculino é importante. Eu tive situações em que eu tenho alguns fornecedores externos e que daí eram de culturas muito diferentes e que tinham dificuldades de falar comigo numa reunião de Teams. Porque, para ele, na cultura dele, eu não poderia estar nessa posição. Tem outro ponto interessante para a mulherada que quiser ir para a China. O chinês não pode te abordar na feira. Você faz a feira tranquila. Você pega uma feira que o pessoal leva 5 dias para fazer, você faz no dia. Porque o homem chinês não pode abordar a mulher para falar diretamente. Ele tem que falar com o homem que está ao lado dela. Então, existem as suas vantagens e desvantagens, mas é muito gratificante porque a gente faz uma feira já desde 2017, todo ano está lá, e por diversas vezes eu recebo meninas que se formaram, que começaram. Poxa, eu vi você, eu me inspiro em você, porque você é uma referência para a gente, você é a única mulher no setor na posição, né, de CEO de empresa, diretora comercial das grandes, né, das grandes distribuidoras. Puxa, que legal que você conquistou isso. Então, assim, ele tem vários pontos que, no dia a dia do trabalho, você sabe que a gente não tem muito tempo de ficar pensando nisso. Tem que gerenciar, despachar, tal. Mas quando você tem esses momentos assim fora da companhia, isso é muito legal. E eu tento a puxar de muita estagiária que se tornou funcionária, que se tornou vendedora. A gente tem um número muito equilibrado de mulheres e homens dentro da companhia. Então, não fica que a mulherada só está no administrativo e os homens estão no vendas. Então, eu sempre puxei muitas mulheres para o vendas, que é um mercado que a gente também sempre manteve um modelo de venda externa. Então, tem que pegar o carro, tem que visitar, tem que viajar. E eu sempre fui, sempre viajei, sempre me puxei nisso, porque eu acho que é exatamente importante. Você só cria relacionamento com o teu cliente se você conhecer, falar, estar na mão. Não tem como você criar relacionamento assim. Então, já peguei muita estrada sozinha, já viajei muito lugar sozinha. Tem lugares que eu opto por não viajar. Tá? Tem lugares que eu só pego táxi, eu não pego um Uber de jeito nenhum. E essas coisas você vai criando um pouquinho de resiliência. Mas ainda assim, a gente tem um cenário mais desafiador, fato, mas volto a dizer que Deus sempre me abriu portas certas e hoje eu tenho feedbacks bons, né, de clientes, inclusive agora que eu estou ligando para todo mundo, pessoal, estou vindo para a Canadian, vou mudar de novo a cara da operação, mas estou aqui à frente, pode confiar em mim. Agora a gente tem certeza que vai dar certo, porque você é conhecida que tem essa referência, essa força de conseguir gerenciar pessoas e tudo mais. E eu gosto muito de tentar, ao máximo, dar autonomia para as pessoas fazerem. É claro que quando se fala de dinheiro, qualquer outra coisa assim, todo mundo fica mais inseguro, né? Não vou liberar crédito para esse aqui, eu não vou fazer essa transação nesse valor e tal. Então, sim, tem as escalas de responsabilidade, mas o meu time sempre dei muita autonomia para que eles pudessem tocar. Então, os meus gestores, hoje eu tenho uma pessoa trabalhando comigo há 27 anos no financeiro e uma há 16 comigo na engenharia. Então, assim, essas pessoas têm autonomia para tomar as decisões e deixar o business rodando, mesmo eu estando um dia no Rio, outra semana em Brasília, e assim eu consegui fazer o que eu mais gosto, que é estar mais perto do cliente, né? Porque o M&A também me trouxe uma parte muito desgastante, que é essa coisa de ficar dentro do escritório, fazendo reunião. Eu cheguei à conclusão que eu não sou uma boa CEO. Imagina. Eu não sei ficar em reunião, ela consome demais a tua energia de uma forma que você não tem, né, você não vê o tempo, você não acaba não comendo. E daí o que é mais importante, que é esse relacionamento com o cliente, virar bons business, você está afogado dentro de processo administrativo. Então, um bom ponto do M&A que eu aprendi é dar velocidade, evitar muita reunião sem motivo, muitas horas da companhia sem lucratividade, porque, de fato, se você entrar na burocracia, a coisa se torna uma administração pública, praticamente, sabe? Porque vai ficando uma confusão sem fim. E muita gente acha, assim, Liciane, eu vejo que os negócios de sucesso, né, e o próprio sucesso
teu empresarial, ele é construído com muita batalha, muita força, muito esforço, né? Resiliência. E, de fato, é assim que é. Mas a que é que você atribui que, assim, foi o que virou a chave para que você conseguisse chegar no patamar que você está hoje? Eu tenho uma premissa desde criança de que se meus pais conseguiram me dar o que me deram com o estudo que eles tinham, a minha obrigação era fazer disso para mais. Então, eu sempre fui uma pessoa que não iria me contentar com o contexto de vou ter um salário ou vou ter esse patrimônio e isso está bom para mim. Eu sempre gostei de trabalhar e tive a ambição de conquistar. Mas eu fiz tudo solar imaginando que eu cheguei até aqui? Claro que não. Você está ali para trabalhar, para pagar suas contas. Então, uma premissa que eu tenho é quem não tem boleto não sabe o valor da dificuldade, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei e na arquitetura degustei muitas coisas boas que eram até fora da minha realidade e sempre tive essa ambição muito grande. Mas eu acho que a parte da pessoa em si, eu tenho uma cadeirinha, né, com 4 pernas, que é Deus, família, trabalho, lazer. Eu tento estar presente e dividir o meu tempo, por óbvio que não 25, 25, 25, porque isso que seria uma mentira deslavada, a gente passa muito mais tempo trabalhando, mas eu tento, aos finais de semana, equilibrar meu religioso espiritual. Quando eu estou com as minhas filhas, eu estou com as minhas filhas, para eu poder fazer esse lavar de todo. Porque problema no trabalho todo mundo vai ter. Seja quem está vendendo a xícara, seja quem está vendendo painel solar, seja quem está vendendo qualquer consultoria, serviço. Todo mundo vai ter. Agora, como você encara o problema sem fugir dele, é que isso vai ser relevante. Então, eu preciso desse tempo com as minhas filhas, na minha casa, para o final de semana eu conseguir, depois das 18, eu conseguir dar... Eu também sou mãe, eu também sou uma mulher, né? Preciso me cuidar e estar bem. E outra premissa, assim, que eu acho que foi extremamente crucial também daí pela família, meu pai sempre combateu muito produtos de baixa qualidade, sempre vendeu coisas que eram muito mais caras que a concorrência. Mesmo no mercado industrial, que tem tudo quanto é tipo de escala. Então, você vai atender todos os clientes? Não, não vai. Mas os clientes que veem valor naquilo que você vê valor, você vai atender muito bem, para que o teu trabalho seja diferenciado, que não seja só preço. Então, quando você vende um produto como o solar, 50% das vezes não é o produto ou o preço do produto. A pessoa tem uma linha de financiamento porque é um investimento alto. Para outros, eu tenho o suporte técnico necessário para que daqui 90 dias dá um problema no meu cliente, você vai me ajudar a resolver, porque ele vai voltar a ter a conta e eu vou ter um problema. Então, a celeridade com que você arruma a situação do problema, eu acho que foi um grande diferencial dentro do meu mercado de solar. Isso bem fato, assim, isso é bem tranquilo que a maioria dos meus concorrentes acabaram baixando muito a qualidade, mantendo um mix para poder alcançar volumes cada vez maiores. E daí essa parte também feminina, acho que é a soma, porque eu não tinha um ego de ser a maior. Eu queria fazer muito bem aquilo que eu estava fazendo. Então, enquanto o mercado ia crescendo e se endividando e crescendo e contratando e vamos aumentar, eu falava, gente, mas cadê a sustentabilidade disso, né? Tem uma curva. E foi o que aconteceu em 2022. A gente teve as taxações da energia solar e houve uma corrida e depois um decréscimo. Mas eu acho que muitos segmentos passaram por isso, né? A gente está vendo aí o carro, né? Então, assim, olha o quanto decresceu o valor do carro, olha o quanto os carros padrão A não estão reajustando no volume para tentar se manter competitivo. Isso também aconteceu no meu mercado. Houve depois de 22, uma queda de preço abrupta do painel e prejudicou muito margem, sustentabilidade. Então, eu acho que ser one woman business, né, para não falar one man business, e conhecer o processo desde a placa 1 até virar o que virou, me deu resiliência para poder tomar decisões acertadas. A empresa familiar permite que você tome decisões rápidas. Então, o VAT caiu, vamos liquidar já, porque se eu demorar mais e cair mais, eu vou ter mais prejuízo. Exato. E assim o prejuízo é um pouquinho menor. Agora, quando você tem uma companhia, um negócio, não é, porque até o tal entender e te dar o aval para tomar um prejuízo,
é muito tempo de resposta. E no solar esse tempo de resposta pode ser de milhões, né? Então, isso tudo me deu a base para eu construir o que eu construí. E, de novo, eu não tenho ego, nossa, porque eu sou dona, é meu. São pessoas, estamos trabalhando para ter lucratividade, o mercado começa a ter muita dificuldade, começa a ter muito prejuízo, tem que ser repensado, não dá para ficar o mesmo modelo, então tem que ser muito linha a linha do balancete, controla, não espera faltar o dinheiro no caixa para poder ver que não vai dar, né? Já está prevendo o número do faturamento depois. Então, isso tudo está muito dentro do processo, e ter construído desde o começo foi importante para tomar decisões muito acertadas e ter me mantido forte. E daí dei a sorte de que quando o mercado quebrou, eu já estava na negociação e processo de venda, então eu já estava vislumbrando que o cenário ia cair, mas estava vindo com um grupo alemão que queria acelerar, investir e tal, que foi um outro desafio maluco, né? Para quem quer passar por um M&A, tem que estar com o emocional de entender um jogo novo do dia 2, né? Assim, um dia era teu, no outro dia agora não é nada teu. Então agora é assim que joga, é assim que faz, ainda mais para mim, né? Que a primeira vez que eu fui CLT foi nesse grupo. Então eu nunca tive essa visão de funcionário, né? E você sabe que meu pai fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então dentro da companhia eu tinha essa separação já do solar com material elétrico, industrial, mas assim, dentro da empresa eu era dona, então os meus funcionários, achando ruim, achando bom, obedeciam, né? E agora vai para um grupo internacional desse, você tem que, é o gestor, é o financeiro, é o contábil, é o RH, é isso, é aquilo, e começa a virar tanta coisa para você fazer que você não tem mais tempo de vender. E foi ótimo para poder aprender sobre processos. Hoje, fazer uma reunião, coloca os gols, quanto tempo você vai me entregar, né? Coisas que no dia a dia ali da empresa familiar você decide e segue, você não vai fazendo esse planejamento dessa forma organizada. Então, isso foi uma coisa que a gente teve um choque de realidade grande, que é outro ponto importante para quem está querendo se organizar, assim, processo, procedimento, consultoria, é importante para você criar um pouquinho de casca antes de entrar numa realidade de estou aqui no imóvel que é nosso, com o caminhão que é meu, com o funcionário que está comigo há 25 anos, para agora vamos, né, repor processo, relata, fez isso, manda para cá, volta para lá, aprovações e tudo mais, que, por óbvio, tem que ter, tem o seu valor, mas é um tempo que o meu mercado talvez não tenha a celeridade, ele é um mercado que muda demais, que tem muitas novidades, então que talvez o tempo se tornou um obstáculo. Muito bem. Liciane, do ambiente de arquitetura, mas por dentro uma grande empreendedora, como a gente viu, né? Aprendendo vários gatilhos empresariais, financeiros, até de tributação, então eu imagino que foi um desafio. Mas conta para o empresário que está nos olhando agora, como que foi essa relação e o que você faz assim no dia a dia profissional? Eu sei que tem os pilares da vida, né? Pilar conjugal, pilar pessoal, profissional e o pessoal. Mas vamos pensar no profissional, para que vocês tenham essa transformação de entender de números, essa preocupação de números, quais foram os exercícios, ferramentas que você utilizou e que você recomenda utilizar. Falar assim, olha, eu tinha esse mundo da arquitetura, assumi essa empresa, tive esse protagonismo e virei a chave do negócio e venho criando os novos negócios. Porque isso, claro que tem uma certa coragem, mas tem também uma certa execução. Conta para nós. Olha, eu acho que o grande ponto para o empresário é estar apto a. Então, mesmo tendo feito inglês na escola e tudo mais, eu não tive a oportunidade de estar fora, mas como o solar era só inglês, eu voltei a fazer um curso de inglês. Não falo inglês bem, mas eu sei me comunicar. Então, essa questão hoje, e lá dentro da companhia, todos os meus funcionários viram que se eles falassem inglês, ele ganhava o dobro, quando dentro de uma multinacional. Porque ainda o mercado brasileiro é carente de pessoas que falem o inglês com segurança e fluência. Porque não é você falar corretamente, porque dentro de uma companhia grande tem o
o alemão falando inglês, tem o polonês falando inglês, tem o indiano falando inglês, tem o chinês falando inglês. Então, assim, gente, todo mundo fala inglês mal no mundo. Todo mundo tem que apenas conseguir se comunicar juntos, né? Exato. E assim, teu chefe está chegando, bom dia, como é que o senhor está? Então, assim, sai do The Books on the Table e desenrola mais 5 frasezinhas para você criar essa coragem. Quem é do comercial não tem muita tapas na língua e nem vergonha na cara. Então, assim, romper a barreira de eu posso falar inglês, para mim, é fundamental. Não só para os empresários, mas para qualquer pessoa ainda no Brasil. Você tem bons níveis de inglês ainda numa parte da sociedade, mas pessoas que se dedicaram a fazer disso um bom investimento e de novo, volto na qualidade. Porque eu fiz um inglês online, que daí eu peguei um professor, tá, cadê o teu currículo? Cadê o teu resumo? Cadê a tua teste no TOEFL? Cadê o teu teste no Cambridge? Cadê a tua nota para você comprovar que você fez o troço? Então, essa economia do meio do processo ela vai ser cara ao final do curso, porque você vai precisar disso para uma companhia dessa. E uma escola de inglês mais estruturada, ela vai exigir que você fale dentro da sala de aula. Ela não vai deixar você mudo, calado. Ela vai te colocar em situações para você passar por um teste A2, para um teste B1, que você vai ter que conseguir. Dentro da companhia, com certeza, consultorias carésimas são para quem pode. Para empresas familiares, você precisa de um cara muito mais hands-on. Então, às vezes, um cara de mercado que tenha conhecimento, que consiga te ajudar, vale mais do que um consultor tributário, tal. Por quê? Porque ele conhece o teu problema como um todo, né? Mas tive um consultor muito bom que veio para me ajudar nessa estruturação de quando eu fui mudar o RP, classificar conta contábil, é assim que você faz. Então, ou seja, mesmo não tendo feito administração, no que ele estava fazendo no negócio, por que você está fazendo isso? Para onde vai isso? Entrou. Tá, então me dá aqui agora. Como é que tá? Foi lançado isso. Ué, mas aqui não era viagens? Por que está a nota de tal coisa aqui dentro? Tá, isso aqui está reclassificado errado. Então, nesse processo de implantação e de muito controladoria, né? Então, assim, fazer a gestão, mas sempre com esse olhar crítico de que esse número não faz sentido, o empresário que é de familiar, que é uma empresa menor, consegue ver. Porque ele que compra, ele que vende, ele que olha. Mas ele não para olhar livro. Ele não para olhar registro. Ele não para porque ele pagou a guia do imposto e deu. Mas isso é muito importante para você ver os teus pontos que você pode melhorar, que você pode buscar e ir atrás. Então, assim, mas tal pessoa, porque eu não gosto. A gente tem que conseguir vencer esse não gosto. Porque eu não gosto, de fato, você procrastina. Vai para a lista. Vai lá no final, você vai... meu Deus, ainda não fiz. E é normal, dentro da quantidade de atividades que a gente tem para fazer, ainda mais agora nesse mundo digital, que você é escravo do WhatsApp, você é escravo do e-mail, você é escravo de tudo, né? Você não tem tempo livre nunca. Então, eu acho que mesmo sendo de qualquer formação, organizar minimamente essa casa no Brasil tão desafiadora que é o tributário é importante. E daí imagina no meu, que é um segmento com crédito de CMPI. Eu compro o produto, tenho que pegar e tenho que pagar o ICM do outro. Então, assim, se eu não analisasse na linha, no final do mês faltava o dinheiro. E faltava mesmo, porque eu pus para compensar em imposto lá para frente, então eu precisava de um capital de giro para me dar esse giro, porque eu estava pondo imposto antes, que eu só ia compensar lá na frente. Então, eu tive que aprender por essa necessidade. O meu business era muito focado no tributário, e eu também não sou uma pessoa de que a pessoa vem e fala, eu pego e não vou atrás, né? Então, quando da ST que tinha entrado, estava todo mundo lá enlouquecido, eu falei, eu sou arquiteta, eu gosto de número, sei quanto fazer conta de matemática, não é possível que eu não tenha uma regra, gente, tudo é regra de 3 ou é proporção, então assim, a conta é quantos por cento, né? Isso aqui vezes aquilo, deu tantos por cento, estou ganhando 20, estou ganhando 5, estou ganhando 10, é isso que tem que, essa conta de padeiro, é o que tem que fazer, não preciso... olhar mais outro, mas eu tenho que ver pelo menos o macro, né? E então esses 2 desafios da ST lá no começo, as mudanças do ERP e entrar num segmento de muito tributo, me deu essa base de ficar olhando, porque sim, eu tinha que olhar este livro.
Senão meu dinheiro estava parado ali, como é que eu transformar ele de fato em dinheiro para colocar mais produto, né? Então, isso, o negócio da Ribeiro foi muito importante, porque daí a gente trabalhava em conjunto, né? O crédito de imposto daqui compensava de lá. E eu só fiz a cisão da companhia daí em 22, quando o M&A veio e falou, eu quero, mas eu só quero o solar. Eu falei, bom, então agora... Aí também, coisas simples, né? Duas diligência, cisão, só trâmite fácil, nota de transferência de estoque, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, para daí você chegar no M&A, né? Então, para chegar no M&A tem um monte de coisa que precisa fazer e por isso que demora 1, 2 anos fácil, porque é muito arrumar a casa para como o comprador quer comprar. E esse não tem uma receita de bolo pronta, que você dá para adivinhar como o cara quer antes. Quando ele chegar, você vai ter que fazer esses ajustes. E por isso a confiança nos números. Você já imaginou como é que você consegue levar números que não são fidedignos por 2 anos? Não vai conseguir nunca. Sim, sim. Você tem que voltar. E hoje, graças ao bom Deus, tem 1 milhão de RPs bons, né? Tem 1 milhão de soluções de CRM, de... impulsionador de internet, cada um no seu segmento, no seu business. Né? No nosso caso, a gente tem uma calculadora solar, uma plataforma para cotação online. Então, isso tudo... Mas lá no começo era no Excel, né? Não tinha. Sim. Então, até chegar é muito tempo de desenvolvimento e soluções também de mercado que nos auxiliem, né? O WhatsApp hoje é um desafio para qualquer empresário. Sim. E me conta uma coisa. Um desafio que você teve que passar, que não sei se existe, né? Mas que você tenha refletido no negócio. Falar assim, olha, será que eu continuo com esse negócio? Não continuo com esse negócio? Será que eu mudo o negócio? Já teve isso? No solar a gente diz que se a gente não mudar o negócio cada mês, a gente tá fora, tá? Porque uma hora o VAT desce, outra hora o VAT sobe, cada vez uma tributação a mais, porque não tem interesse nenhum das concessionárias que mais pessoas tenham solar. Elas estão perdendo essa conta. Então, agora a gente está no cenário da bateria. O carregador veicular é uma realidade para nós já desde 2017. Então, quando agora se fala de... O meu primeiro carro elétrico foi em 2016. Então, assim, o desafio é sempre constante. Mas na vida pessoal e como empresária, daí para definições de business, do escritório de arquitetura, em um momento eu parei e analisei. O que eu estou fazendo? Quanto eu estou ganhando? Se eu quero ganhar mais, o que eu preciso fazer? Contrato mais gente, vai me custar mais tanto, tenho que trazer mais quanto de faturamento em projeto? Tá, mas o cliente quer falar comigo, então por que eu estou contratando um monte de gente se ele vai querer falar comigo e eu não vou conseguir multiplicar as minhas horas? Então, as minhas horas eu multiplico como? Com estagiárias ou com outros arquitetos? E assim fui testando esses modelos, nem tudo deu super certo, nem tudo deu super errado, e você tira proveito de um pouco de cada coisa. Então, eu acho que o que a gente tem que ter em mente é quanto eu quero ganhar. Quero ganhar tanto. Como eu faço, então, para atingir? E não é necessariamente vou pôr gente. Porque se você não fizer o penso por trás, vira só trabalho e você acaba ganhando a mesma coisa. Na companhia, ali, daí a coisa era um pouco mais complicada. De fato, a gente se viu na questão em 2014, fechamos ou não fechamos em 2015, 2016. Então, pega a empresa que na época estava com 40 e poucos anos, vamos fechar ou não vamos fechar? E a minha sugestão para o meu pai foi, vamos ficar nós 4 aqui atrás do balcão e vamos dispensar todo mundo. E ele falou, nem pensar. Você deu outro jeito, porque eu não vou fazer isso. Tenho 40 anos, já estou com quase 70 anos, eu não vou voltar atrás. Falei, bom, o chefe mandou, né? Manda quem pode, obedece que ter juízo. Falei, vou atrás e resolver esse troço, porque não é possível que eu vou pegar a empresa, né, que ele está aí a vida batalhando e vou fechar, se ele não quer, né? E então foi nesses momentos aí foram mais grandes crises. Eu acho que nas grandes crises econômicas, que a gente está passando por uma grande crise econômica agora, né? O 25 foi muito sofrido economicamente para a maioria dos segmentos. Para mim, já tem sido sofrido do 23, 24, 25. Para nós, do solar, caiu demais. Muitos concorrentes fechando, infelizmente. Muita gente boa saindo do mercado. Essas grandes crises que são macro, assim, econômicas, um endividamento absurdo, taxa de juros altíssima, exige que o empresário se reinvente a cada 5 minutos, porque
O meu mercado, por exemplo, é crédito. Tá, não tem mais o crédito. Então, agora nós vamos como? Porque ninguém vai pagar 2% de juros ao mês para colocar solar. Né? Não vai dar para fazer. Então, assim, o número de financiamento que era o nosso propulsor lá embaixo. Então, daí, agora surgiu o cartão que está fazendo em 18 vezes com uma taxa menor. Então vamos colocar o cartão, vamos trazer para uma realidade. O preço caiu, então agora talvez 24 vezes vai ficar melhor do que fazer em 60 meses como era feito antes. Então, assim, você vai buscando alternativas e olhando o dia a dia da tua gestão. Vou ter que reduzir, vou ter que arrumar, vou ter que enxugar, vou ter que fazer aqui, vamos para um outro barracão, vamos fazer isso, vamos investir nesse mercado que está melhor. E ficar olhando muito os dados, informações que você tem de mercado para poder ver. No solar, a gente tem número de instalações por estado, tem essa quantidade de giga, né, que a gente já passou 20% da matriz energética brasileira, então eu consigo estratificar, olhar áreas que estão crescendo, olhar áreas que não estão, o residencial está crescendo, o comercial está crescendo, o industrial está crescendo. Então, acho que você está muito inserido no teu mercado, participar de associações é uma coisa que também para mim foi assim, uma mudança de chave, porque daí você fica acompanhando outras coisas, conversa com pessoas que é do mesmo setor, mas que trabalham em coisas diferentes, e tudo acaba se complementando, que eu acho que é bem legal. Muito bem. Ser empresário é você aprender a viver com a sensação de quase morte, né? Diariamente. Cada dia que passa, eu tenho mais essa sensação. E eu estou CLT agora, então, assim, agora, pela primeira vez como CLT na vida, por óbvio que eu nunca vou olhar uma companhia só pelo olhar do CLT, é muito desafiador mesmo. O empresário é muito cansativo, e quando você tem a estabilidade, você talvez não vai conseguir crescer tanto, mas você tem uma segurança. Então, acho que é muito o perfil, né? Sim. Consegue fazer a gestão disso, até mesmo das outras áreas da vida, eu acredito que com uma maior facilidade, né? Porque, querendo ou não, você tem uma obrigação a cumprir, mas ela está num determinado horário, ela tem uma determinada responsabilidade, né? Eu acredito que isso facilita um pouco. Mas eu queria entender de você, assim, né? Essa empresa que começou familiar, ela carrega uma base, e essa base, ela é você, ela é aquilo que você construiu, né? E voltando lá na Aliciane, menininha, pequenininha, né? Tudo que você viveu na tua infância constrói quem você é hoje. O que você carrega da Aliciane pequenininha que reflete nesse sucesso e reflete nessa mulher de negócios que você é hoje? Eu vou te dizer que da Aliciane pequena é muito o exemplo do trabalho, né? Porque meus pais trabalhavam muito, a empresa era dentro de casa, então, assim, o muito claro que para vencer na vida é muito comprometimento e muito trabalho, é fato. A Aliciane mulher, ela teve vários desafios na vida pessoal, mas ela se redescobriu na fase de ser mãe. Tenho 2 filhas meninas. E no dia que as meninas nasceram e, assim, começaram na escola, toda essa questão, eu entendi que o comportamento delas era um espelho meu. Porque menina ama pai, mas ela copia a mãe 100%. Então, esse desafio de me sentir realizada como mulher, como entender várias coisas que talvez tivesse alguns lampejos antes disso, com certeza ter 2 meninas em casa, fazendo você enfrentar os seus defeitos e qualidades todo dia, que de fato quem me faz hoje. Porque eu não pego um comportamento de uma filha minha e falo, né? Eu vou entender por quê, de onde está vindo, o que está acontecendo, o que foi, onde que foi, né? O que te irritou, o que aconteceu, me conta para mim o que aconteceu. Então, essa fase assim, foi muito legal, e eu acho que tem ciclos bons. E eu comecei o solar e a Catarina tinha 1 ano, em 2015. Estava nascendo, na verdade, ela nasceu em janeiro de 2015. Então, eu estava ali naquele meio do caminho e já viajando, já seguindo e tal. Então, as minhas filhas desde sempre estavam com a mala de rodinha e no celular. A brincadeira delas era essa, né? Então, esse exemplo que meus pais me trouxe, mas também algumas premissas que eles me trouxeram, eu defini que eu não queria. Então, por exemplo, eu disse que eu jamais casaria com uma pessoa com a qual eu trabalharia. Porque eu vi durante todos os anos de casamento o quão difícil era, que o assunto da empresa vinha para a mesa de jantar, que vinha para o café da manhã, que vinha para o almoço de domingo, e que a coisa ficava toda misturada. E isso
exige uma gestão emocional que eu talvez não estou apta a ter. Então, assim, essa premissa também, o bom e o ruim, eu trouxe com tudo isso. Economicamente, daí no meu, não sou mais casada, mas no meu casamento a gente fez uma divisão, né? Então eram fontes de rendas diferentes. Quando um estava bem, o outro não estava tão bem. Quando um estava aqui, então a gente sempre se complementou financeiramente de uma forma bacana, mas eram 2 potes diferentes, 2 mercados diferentes. E a arquitetura é um mercado muito legal, né? Porque você vive de sonho, não que seja sonho, seja fútil, não nesse sentido. O dinheiro lúdico, das pessoas bonito mesmo, são né? gastos com realizando um sonho. Realização. Então, exato. a energia desse dinheiro é tão bacana, é tão boa, porque, assim, ninguém vai comprar um sofá de mau humor. Né? Sim, Ninguém vai sim. construir uma casa porque não está num sonho de projeto de vida. Sim. Ok, tem alguém se separando do caminho, está meio puto, mas assim, não é 99%. Você está construindo, você está participando da vida do casal, dos filhos, e geralmente o casal está construindo porque vai ter os filhos ou porque os filhos estão nascendo. Então, daí você vê, cruza depois de 15, 20 anos com a bebezinha que você fez o quarto. É muito legal. Então, assim, a arquitetura tem essa... Eu tenho muito essa proximidade de cliente, eu não consigo me manter muito ausente de quem são, com quem são casados, que filhos têm e tal. Então, a arquitetura tinha muito dessa relação intimista, assim, que era muito legal. E a vida foi me trazendo desafios, enfim, eu busquei recursos, então eu sou uma pessoa que faço terapia, que sou reikiana nível 4, eu gosto de várias coisas, faço um monte de terapias alternativas que a maioria das pessoas não conhecem, tipo microfisioterapia, coisas assim, que eu acho muito importante para o nosso equilíbrio pessoal, porque todo mundo fala, mas você passa de telefone, cada 5 minutos tem alguém na tua mesa. Né? Sim, mas quando eu chego em casa... Desligou. Deixa eu respirar. Então, não quero estar com uma festa com 200 pessoas. Eu quero estar mais tranquila. Vai ter a festa, quer ir num show? Vamos, estou aqui. Mas, assim, para o meu dia a dia, eu prefiro muito mais um convite para jantar na casa de um amigo, para estar numa relação mais pessoal. O Covid também nos trouxe uma coisa da gente eliminar um monte de evento que não fazia muito sentido, né? Aquele monte de festinha, aquele monte de coisa que você ia. E as relações não eram profundas, de fato. Você não tinha relações de amizade em que você pudesse passar no telefone e falar assim, não estou legal, preciso que você venha para cá, me ajuda, né? Então, essas coisas todas, o final do meu casamento me trouxe isso, essa reflexão, aproximou de pessoas muito bacanas, que eu gosto muito, tenho grandes amigas hoje. Todas as minhas amigas são casadas, são da época que as crianças estavam na escola, enfim, da época que eu estava na escola. E eu gosto muito mais dessa coisa mais intimista do que viver a vida para aparecer. Então, no meu Instagram não vai ter a minha vida pessoal, eu acho que é uma energia que não é legal. Eu acho que gera muito mais... né? Serviço ser lembrado comercialmente, ok, mas na vida pessoal não gosto. Acho que a gente tem que se preservar um pouquinho, porque o dia a dia já é tão puxado, né? Que então você ficar nesse universo nunca gostei e continuo preferindo estar um pouquinho mais off. Agora, se eu estiver num evento do mercado na Absolar, na feira, com Sim, certeza eu vou estar lá. sim. A gente vai se cumprimentar numa feira vendo produto e tal, a gente vai estar se encontrando. Mas no ambiente familiar eu gosto de preservar um pouquinho as meninas e ficar um pouquinho mais quieta. Muito bem. Para você que chegou agora no nosso canal, se inscreva, aciona o sininho. Para você que está assistindo também o nosso canal e ainda não se inscreveu, faça isso. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, a mais empresários que muitas vezes precisam de uma informação, de um detalhe sobre tudo isso. Comenta, compartilha, comenta coisa boa, comenta coisa ruim, comenta o que tem que melhorar, que tipo de assunto vocês querem escutar. A gente está aqui para ajudá-los. Agora eu queria um tema especial, né? Um tema, você comentou muito de fluxo de caixa, trouxe muito essa relação que tem que olhar o número no detalhe. Eu percebi isso, que você gosta da informação, gosta do dado. Mas para aquele empresário que a gente sabe, no Brasil é Brasil, né? Então tem de tudo, um dos sistemas mais complexos do mundo, pensando tributariamente, mas tem aquele empresário que cresce. E ele cresce muitas vezes porque ele vende bem,
mas não tem esse controle, né? E está aí crescendo muitas vezes, pensando até, talvez, numa fusão, numa incorporação, pensando talvez até no M&A, porque está participando de alguns grupos. Qual que é a tua dica que você dá? Ele está certo fazer assim? Você acha isso certo? Não acha? Acha que ele tem que olhar o número também? Ah, mas ele não gosta, e aí, o que ele faz se ele não gosta? Eu acho que tem que buscar ajuda para chegar na tua meta, né? Então, assim, estou vendendo bem? Tô, mas se eu organizar, onde eu vou chegar? E essa definição, assim, se tiver oportunidade, eu quero vender, também eu acho que é uma premissa, né? Meu pai, por exemplo, nunca venderia a empresa dele. Quando eu vendi a minha, que, né, saiu lá de dentro, fez a cisão, vendi, era deles ainda, nunca foi minha, né? Eu era CEO ali, mas vendi, trouxe uma realidade que ele não conhecia. Hoje ele tem uma ideia diferente. Então, assim, esse olhar, esses definir, esse refletir, esse pensar, onde eu quero, como é que está meu tempo, qual que é a minha prioridade, qual que é a minha qualidade de vida hoje, né? Como é que eu vou projetar a minha aposentadoria? Como é que eu vou projetar o meu tempo livre? Eu tenho dinheiro para ficar em casa? Eu tenho dinheiro para, se eu tiver um problema de saúde, né? Então, assim, eu acho que esse modelo de pensar um pouco mais planejado, que não é o modelo brasileiro, é importante e tem várias pessoas que conseguem ajudar. Com certeza, dentro da companhia dele, ele pode achar boas estrelas que tenham bons controles e aptidão para as coisas e que ele possa trazer informação dali de dentro mesmo. Então, assim, eu sempre preferi confiar nas pessoas a querer ficar com a informação só para mim e tudo mais. Porque ela vai sair, ela pode levar meu dado e tal, mas isso não é o relevante, porque a companhia sou eu na rua, é a minha cara que está levando, né? Então, não adianta um vendedor falar, vou pegar a base de dados da Ribeira inteira e vou levar para outro lugar. Tá, mas aquele cliente fazia negócio comigo por causa da linha de crédito, da facilidade de eu entregar em lugares distintos para ele. Qual era o motivo que fidelizou ele comigo, né? Durante todos esses anos que eu tenho, graças a Deus, bons clientes da vida inteira. Então, assim, esse olhar dentro da companhia, poxa, essa pessoa tem aptidão para isso, então vamos tentar colocar antes de buscar uma consultoria e tudo mais, depois estou pronto para isso, acho que isso interessa, sim, vai atrás de consultoria, traga pessoas que possam fazer o tempo para você, já que o teu tempo não tem condição. Hoje, meu principal arrependimento é não ter contratado, investido mais no começo do M&A. Eu teria encurtado o tempo e encurtado o resultado. Porque daí meu M&A se transformou muito lento, porque eu fui usando só os recursos que tinham internamente, daí chamei um consultor de mercado para cá, um outro para lá, mas não chamei uma empresa que organizasse. Eu já estava com a oportunidade da porta, né? Ah, mas porque as opções que eu tive foram caras e tal, eu não fui atrás de escutar. Não, eu mesmo dou conta. Então, assim, isso foi um erro. Eu devia ter contratado uma empresa acostumada. Graças ao bom Deus, o meu advogado é o marido de uma amiga, que é um excelente profissional de M&A, lá de São Paulo, e que daí, tudo aquilo que eu tinha deixado vácuo, ele conseguiu me proteger juridicamente, né? Então, todos os pontos que eu tinha lacunas já estavam elencadas nos 2 due diligentes anteriores à compra e ele já estava tudo apontado no M&A. Então, o risco de não receber desse cliente estava ali listado, ou seja, se eu não recebesse daquele cliente, eu teria um pênalti de tanto. Então, as coisas estavam quantificadas. E eu acho que é isso que a gente tem que ter um pouco mais no dia a dia do negócio, seja para reinventar, seja para isso, seja para aquilo, tá mais aberto a olhar, né, mais amplamente, falar com o teu recurso interno e chegar em alguns pontos que talvez você já tenha ali dentro da companhia várias coisas boas. E qual que você acha que foi assim a tua habilidade-chave, Liciane? Vamos pensar numa habilidade-chave feminina ainda por cima. Que te trouxe assim até aqui realmente, sabe? O que você entende? A habilidade feminina é falar e o comercial. Meu pai sempre disse para mim que meu pai e minha mãe tinham esse perfil, o cliente é meu.
Então, eu nunca fiquei dentro do escritório, sempre fui para a rua construir este relacionamento. E daí a mulher tem uma sensibilidade maior de chegar e ver que a pessoa está um pouco diferente do usual e perguntar, estou te achando meio triste, o que aconteceu? A gente se conhece há 5 anos, o que está acontecendo? Ou conseguir saber o nome do filho, se joga futebol, se a menina está fazendo... Você consegue criar esse vínculo um pouquinho mais profundo do que simplesmente pega o pedido, sai o pedido, volta para cá, volta para lá. Então, a mulherada é boa de vender. E dependendo do segmento, é exatamente isso que fideliza e que faz tudo mais. Então, ir para a rua, estar em contato e ser a cara da companhia foi o meu grande sucesso. Eu ser a pessoa que representava tudo isso, e por mais que a persona do marketing era um homem casado dos seus 25 aos 35 anos, que era o meu cliente do solar, a minha imagem estava vinculado ao meu trabalho e aos meus resultados. E daí também muito esforço, muita dedicação. E eu acho que a grande maioria dos empresários, né? Essa reputação, ela é conquistada no teu trabalho, no como você trabalha no dia a dia, e ela não dá para ser uma bolha que qualquer coisinha fura. Ela tem que, de fato, ser de você. Né? E isso acho que nós mulheres somos muito hábeis de fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que os homens não são, desenvolver esse relacionamento mais pessoal, assim. Por óbvio que eu não conheço, sei lá, meus 4.000 clientes pessoalmente a ponto de saber quantos filhos têm e tudo mais, mas eu conheço pelo menos uns 250, 300 que são os recorrentes. A gente já se encontrou, já falou, já viu, já teve algumas oportunidades, e daí aqueles top 50, 100, qualquer coisa que consegue me acionar. Mas, de novo, você depende de um bom time, porque daí eu não preciso ficar passando a cotação para o cara achar que eu sou boa. Ele vai falar com tal e tal pessoa, e se ele tiver qualquer coisa no processo, ele está precisando de uma ideia, ele está precisando de uma sugestão, ele vem buscar isso. E essa reputação, por assim dizer, junto com a associação e com todo o trabalho que eu fiz em governo de estado. Então, posto uma hora com o governador, uma hora com o prefeito, uma hora com o Paraná Cidades, acaba construindo, né, essa reputação. Estou lendo um livro muito bom, que é o Diário do CEO, e lá ele fala de encher os seus baldes, né? Então, assim, o teu conhecimento ninguém vai te tirar, os seus relacionamentos ninguém vai te tirar. E depois que você construir essa base de pessoa, conhecimento, relacionamento, daí é que você se torna uma autoridade. Não adianta você querer se tornar uma autoridade se você não fez a base. Sim. Então, essa base bem feita, eu acho que é importante para todo mundo se desafiar individualmente, para saber se está cumprindo todos os planos. Janeiro é um mês bom, né? Plano de 26. Cadê o mapa dos planos? Tá pronto já, né? Então é isso. Liciane, a gente está chegando ao final desse podcast. Claro que aqui a gente ficou muito honrado de você aceitar o nosso convite, estar aqui, compartilhar. Mas antes de encerrar, compartilha com os empresários, olhando para a câmera, para eles, e algo que você daria de recomendação que possa gerar ROI de verdade para ele. Algum comportamento, alguma atividade, qualquer serviço. O que ele pode fazer que você fez no teu negócio e conseguiu trazer mais resultado? Com certeza, para mim, é a questão da qualidade técnica, aliado com serviço de suporte técnico, engenharia. Então, assim, eu investi muito em pessoas de engenharia, engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, para estarem ao meu lado, para que a gente construísse, não só estou vendendo o produto, eu estou vendendo um produto, mas eu estou vendendo uma solução de 25 anos na cabeça da sua casa, que é o que você tem mais precioso, que são os filhos lá dentro. Então, essa premissa de que eu acredito nisso, eu confio nisso, e eu montei o meu business em cima disso, foi o que foi a minha chave do sucesso perto do meu mercado. Liciane, mas tem pessoas muito maiores. Tem, o meu competidor é a VEG, né? Então, assim, é a Forte Leve, né? Então, assim, claro que tem gente gigante. Então, braço, para quê? Lutar com gente pequena, né? Coisa pequena, bobagem. Mas dentro desse mercado, eu consegui ficar no mercado do premium,
E existe, sim, pessoas que vão pagar a mais por um produto de engenharia, de tecnologia. Então, assim, essa bagagem técnica, se envolver muito com o produto foi o que me deu a solução, mas muito essa gestão mais humanizada, mais... na empresa, eles me chamavam de mãe, né? Que é assim, tá atento aos detalhes, atento ao que as pessoas estão passando, porque o teu grande capital são o time, né? Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente está com a resiliência para enfrentar os desafios com a serenidade necessária, mas com certeza o teu maior ativo são pessoas que confiam no teu trabalho e que vão te apoiar em todas as decisões que você tomar. Muito bem, Liciane. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença, pelo teu tempo, que eu sei que é bem corrido. E aqui encerramos mais esse episódio do Podify. Compartilha, comenta, pede conteúdo, a gente vai trazer o máximo de informação e o empresário que você pedir, sempre. Um abraço.